Olá, muito boa tarde. Esse é o JC às 15, informação para quem decide. Eu sou o Fred Novaes, estou ao vivo aqui dos estúdios históricos da Rádio Baré, aqui no Jornal do Comércio, para mais uma live do Jornal do Comércio, transmitindo ao vivo pelo YouTube, pelo Facebook e também pelo portal do Jornal do Comércio, que é o jcam.com.br. E nessa tarde de quarta-feira a gente tem a satisfação de receber aqui com muita alegria para falar de um tema muito interessante. Você já ouviu falar de storytelling? Você já ouviu falar dessa arte de contar histórias e de engajar a partir dessas histórias? Sabia que essa é uma estratégia de marketing digital que vem ganhando cada vez mais adeptos? E para a gente saber um pouco mais sobre tudo isso, eu recebo aqui com muita alegria o Rafael Freire, consultor. Rafael, seja bem-vindo à nossa live. Obrigado, Fred. Obrigado a todo mundo que está acompanhando. Estamos juntos por aqui para contribuir com a pauta. Vamos lá. Legal, Rafael. E assim, só para ser um pouco didático, até porque a gente sabe que a gente tem públicos diversos que vão assistir tanto ao vivo como também depois, quando essa live estiver aí no nosso portfólio aí de vídeos, né, que vão ficar tanto no YouTube, no Facebook e também no portal do Jornal do Comércio. Como é que a gente podia esclarecer para quem não conhece, nunca ouviu falar de storytelling? Afinal, o que é storytelling? Story é de história e telling é contar, né? Contando, né? Então, se a gente for traduzir ao pé da letra, fica contar histórias. Só que dentro do conceito do marketing, em particular o marketing digital, que é a minha área de atuação, não significa apenas contar história e pronto, final. Consiste em você conseguir despertar a curiosidade das pessoas em relação a um determinado assunto. Para onde eu falo? Para aquela lá? Isso. Para algum assunto. E a partir daí você começa a trabalhar vários aspectos de uma narrativa onde você vai emocionar, você vai causar até raiva, você vai causar despertar o sentimento de autoridade, de reciprocidade nas pessoas, até que, no caso, a pessoa ou a empresa que usa o storytelling como ferramenta, como estratégia de marketing, ela possa ter o objetivo dela alcançado, né? E aí pode ser a questão institucional e até mesmo a questão da própria venda ou a questão do engajamento, né? Que aí, se a gente for desmembrar dentro do espectro do marketing digital, a gente pode desmembrar para um funil de venda. Então, basicamente é isso. E uma coisa importante que eu acho interessante é que quando nós somos crianças, né, os nossos pais tendem a contar histórias para fazer a gente dormir, né? E o storytelling é o contrário disso, porque na verdade ele tem um intuito, ou então ele tem um poder de fazer com que nós queiramos ficar acordados. Então é até meio que um paradoxo, se a gente for colocar assim na questão de história, porque se de um lado o pai conta pra gente dormir, né? A gente usa o storytelling no marketing para deixar a pessoa, a audiência, acordada. E o cinema faz muito bem isso, né? O cinema, a gente quando vai pro cinema, a gente fica lá entretido com tudo que está acontecendo, com as cenas, com os altos e baixos do protagonista, enfim. E a gente usa isso também no marketing, né? Legal, Rafael, e a gente já está aqui com a gente na sala aqui para participar dessa live também. O apresentador desse programa, né, dessa live aqui, que hoje está pegando falta aqui no estúdio, Calbi, mas está assim de forma remota aí o Calbi Cerquinho. Calbi, nos ouve bem? E já ouvindo aí essas boas explicações do Rafael, nessa questão do sono e de como se contava história antes para se dormir, e que exatamente se faz esse ao contrário. Mas muito bem, muito bom participar também, já com o Rafael participando na presença do Fred. Vamos lá, Fred. Beleza. Legal. Olha só, Rafael, e você estava contando que então o objetivo é você conectar, né? Porque, tipo, de certa forma, a história que os pais contam, ela desconectam você ali daquele momento para você entrar no mundo dos sonhos, né? Vamos dizer assim. E o storytelling, na verdade, é uma história que você vai para conectar, para ligar a pessoa com aquilo que você está conhecendo, né? Aquela história, enfim, aquela situação. E a gente ouve muito falar, quando você começa a passear aí pelo mundo do marketing digital,
aquela história da jornada do herói, né? Uhum. Como é que a gente podia explicar um pouco sobre isso e de que forma o storytelling aproveita esse, vamos dizer assim, esse paradigma, né? Se aproveita esse arquétipo aí do herói para construir essas histórias? Assim, o herói, a jornada do herói, ela é apenas um dos caminhos que podem ser usados no storytelling. O herói simplesmente, geralmente, na verdade, né? Ele é um cara comum, né? Que ele tem uma vida comum, até que ele descobre que ele tem um desafio a ser superado. E a partir disso, ele começa a entender que ele tem certos poderes. E a partir desses poderes que ele tem, ele passa a se incumbir, ele passa a ter a missão de defender determinado tipo de pessoas, né? Combater algum mal. E isso é uma coisa muito pouco explorada, por exemplo, na propaganda tradicional, porque a propaganda tradicional, a tendência que ela tem é sempre explorar um mundo perfeito, sempre explorar algo bonito, sempre colocar algo que não é feio, que não é fracassado. E no marketing digital e no cinema, por exemplo, o herói, ele mostra que antes de ele se tornar um herói, ele se deu mal, ele caiu, ele teve que passar por um processo de descoberta, de amadurecimento, né? E isso tudo conecta a audiência que está assistindo a evolução desse herói. Na propaganda tradicional, você tem o quê? 15 segundos, 30 segundos, então é muito difícil você conseguir concentrar de forma resumida, né? Porém não impossível, mas é mais difícil de você colocar isso de forma que consiga conectar a pessoa, emocionar a pessoa, né? E quando você vai para o digital, você tem mais liberdade. Tem até a questão do funil de venda, né? A pessoa coloca um episódio falando sobre determinado assunto e amanhã a gente continua no próximo vídeo. Então, isso cria expectativa, né? Então, só no fato de gerar essa expectativa na pessoa, isso mostra que a história conseguiu conectar com a pessoa, né? A pessoa viu, ela entendeu que, apesar de o cara ter um superpoder, ele também tem a limitação dele. É tipo o Superman com a Kryptonita, né? Uhum. Se houver a Kryptonita, pronto. E todo herói tem um ponto fraco, né? Mas também tem a jornada do idiota. Alguém que não tinha nada para dar certo na vida e aconteceu alguma coisa que fez com que ela conseguisse se superar e se tornou o que ela é. E quando ela passa a contar essa história, ela faz com que as pessoas que se sentem incapacitadas consigam se identificar. Pô, se o cara conseguiu, se o cara não tinha nada pra dar certo. E essa história do idiota, assim, é muito legal porque a gente tem um exemplo prático que é a questão do nerd, né? Eu me lembro que quando eu era moleque, perfeito, na nossa geração a gente viu o nerd, na verdade, as piadas em cima do nerd, aquele cara que ficava no computador, que era entre aspas aqui, o abestalhado, né? Que nunca ficava com as mulheres, aí os atletas eram quem ficava com as mulheres, eram os caras que se davam bem, todo mundo focava naquele. Não, eu não quero ser nerd, eu quero ser atleta, eu não quero ser... chamavam, né, aquele que sentava na frente da sala de aula, que era estudante aplicado, ninguém queria ser aquilo, todo mundo queria ser a turma do fundão. E aí os nerds fizeram a volta, né? Uhum. E hoje os nerds estão dominando o mundo, e tanto é que a gente viu aí o Eduardo Savarin, né, que é o brasileiro mais rico do mundo, aí com 39 bilhões, né? Que também é um nerd, que né? Começou com o Facebook lá. Começou, né? Com o Facebook, exatamente. Então, perfeito, na verdade, a gente vê essa inversão aí, essa jornada dos heróis nerds. Calbi, uma questão aí, Calbi. Pois bem, eu estou observando, e principalmente, como eu não é muito a minha praia, essa questão que vocês estão comentando aí dos nerds, principalmente, e das outras síndromes aí, eu gostaria de perguntar ao Rafael. Na verdade é o seguinte, nessa questão de propaganda, de publicidade, eu queria saber a tua opinião sobre essa questão que hoje a gente vem observando já há algum tempo, de que as propagandas e os comerciais, principalmente dos grandes bancos, das grandes empresas e tudo mais, elas modificaram muito. Elas já não anunciam diretamente o produto que eles querem anunciar, que eles querem vender. Eles anunciam assim uma historinha muito, muito bem contada. É o digital, quer dizer, você entra no mundo digital por meio do banco. Eu acho que o exemplo maior dessa é a questão do banco, tanto o Bradesco quanto também o Itaú, que são propagandas completamente, se você observar direitinho, parar para pensar, jamais imaginar que aquilo lá é propaganda de banco.
né? E, de repente, elas funcionam tão bem que eu acho que deve estar dando certo, que eles continuam fazendo isso. E eu queria saber a tua opinião, Rafael, sobre essa mudança da publicidade, de certa forma. Por causa do delay que está tendo. Mas ele estava querendo, ele falou basicamente... Como é que tu vê essas mudanças nas propagandas? Que hoje tem outro perfil, né? Ela, de certa forma, incorporaram essa história de contar histórias, né? De ser uma propaganda menos invasiva, vamos dizer assim, menos direta, né? E sendo mais assim, através, contando histórias. Tá. Na verdade, assim, essas grandes empresas, por terem uma boa verba de publicidade, né? Elas, no mundo offline, né? Elas têm mais possibilidade de poder torrar essa grana, diferente de um cara, do microempreendedor, que às vezes ele só quer anunciar o produto dele para vender e pronto, né? Enfim, essas empresas que colocam isso aí. Isso aí simplesmente é aquela sacada de você explorar o fator humano do negócio, né? De você não só focar em produto, não só focar em serviço. E aí dentro do storytelling, Fred, uma coisa interessante, podem entrar também os famosos arquétipos, né? Porque cada empresa, ainda que ela não saiba, cada profissional, cada pessoa, ainda que não saiba, existem determinados traços de comportamento que identificam que você, por exemplo, pode ser um sábio, que você pode ser um explorador, que você pode ser um inocente, que você pode ser um herói, que você pode ser um fora da lei. Então, dependendo de como você se comporta e entende que você pode se enquadrar em um determinado arquétipo, você consegue explorar essa comunicação para criar conexão com a audiência. Então, por exemplo, eu consegui entender um pouco o que ele falou da questão do banco que coloca crianças, não é isso? Isso, de certa forma, por exemplo, pode ilustrar o arquétipo do inocente, né? Um mundo perfeito, onde não existe maldade, né? A questão da família. Por outro lado, existem propagandas que até são agressivas, né? Às vezes elas têm aquele apelo erótico. Isso aí já puxa para o lado do amante, né? E se você colocar uma narrativa nisso aí, unindo o storytelling com, por exemplo, o arquétipo da pessoa, o arquétipo do profissional, o arquétipo da empresa, isso aí gera uma história que conecta de forma muito mais sensível, né? Que toca mesmo lá no emocional da pessoa, do que apenas você falar de um produto ou serviço de forma promocional, tipo aqueles comerciais cartelados que chamam, né? Então, quando você explora o humano, tem a música de fundo também que é explorada, isso ajuda a criar uma atmosfera que ajuda a transmitir a mensagem, enfim. Então, basicamente, eu não sei se eu consegui responder a pergunta, Calbi, mas basicamente eu enxergo isso como a importância que as empresas estão passando a dar ao sentido humano da marca, né? E não só a marca em si, não só o produto, o serviço em si, mas principalmente a questão humana, o fator humano do negócio, da pessoa, da empresa. Legal. Agora, só para detalhar um pouco mais sobre essa questão do storytelling, você, por exemplo, você que vende, por exemplo, um serviço, a gente pode chamar assim, para criar um storytelling, uma campanha, não sei como é que a gente pode detalhar isso. Uhum. Mas de que forma você transmite essa história? Porque a gente sabe que o storytelling está no cinema, está na publicidade, está na rede social, está em vídeo, está em podcast. Mas quais são, de que forma, na prática, você, por exemplo, quando vai buscar um cliente para oferecer para ele uma campanha utilizando o storytelling como base, que tipo de produto você vende? Bom, basicamente o storytelling ele é baseado em dois tempos, né? Passado e presente. Né? Então, a ideia do storytelling é pegar o contexto onde o público desse cliente, o público dessa empresa, ele é infeliz, ele é fracassado, ele está no inferno, porque ele não faz o uso desse produto, desse serviço, para que ao encontrar, aí tem todo o trajeto, aí ele tá lá no inferno, tá triste, até que algo acontece. Esse até que algo acontece é a descoberta, é o processo da descoberta de uma luz no fim do túnel, que é o produto da empresa, o serviço da empresa, né?
Só que para ele descobrir, até ele descobrir esse produto, ter todo um processo, a jornada, e quando ele descobre o produto, ele vai estranhar, ele não sabe mexer, ele não sabe usar, ele tem dúvida, até que ele passa a fazer o uso e sai do inferno e chega ao paraíso, né? Tem até um material que eu escrevi no formato digital, que é justamente esse o nome, do inferno ao paraíso. Então a gente coloca o cliente, a vida do cliente sem o seu produto, até que ele passa a fazer o uso do seu produto e ele deixa aquela vida miserável que ele tinha, aquela vida triste que ele tinha antes, por não fazer uso daquilo que você vende, né? E aí você pode tanto ilustrar a sua própria história, se você, por exemplo, for o case do seu próprio negócio, porque, por exemplo, eu tenho o projeto Enfim Desempregado, né? Que é um dos projetos que eu tenho por aqui. Então, eu mesmo sou o case do meu negócio. Por quê? Porque eu sou desempregado, né? Eu ia atrás de emprego, não conseguia, até que eu comecei a ver na música a oportunidade de trabalhar sem precisar ter um emprego. Então, a partir dali, eu comecei a empreender. Então, eu sou o case do meu próprio negócio, né? É uma situação. Mas também isso não impede que você pegue cases de clientes que já fazem ou fizeram uso do seu serviço, do seu produto, para converter isso em uma história, né? Ou então você idealiza também. A história com H, ela pode também ser uma história com E, né? Uma história fictícia, onde você simula, você vai desenhar meio que o avatar do seu trabalho, do seu público, do seu serviço. E nessa história, você vai desenhar a vida desse cara, ainda que não seja realmente uma pessoa, né? Uma pessoa real. Uma pessoa real. Isso legal. É Calbi. Curiosidade agora de saber desse case aí, rapaz, do teu case. Como é que era? Era um desempregado e depois começou com a música? Conta só um pouquinho dessa história pra gente. Rapaz, vai demorar. Conta a jornada do Rafael Freire, né? Vai demorar. Em um minuto. Né? Como um case de sucesso. Tá, né? olha só. Deixa eu te falar. Eu toco desde os 14 anos de idade. Aliás, eu queria ser lutador. Desde criança, queria ser que nem o Daniel San do Karate Kid. Mas todo mundo era do futebol, acabei deixando a luta, fui pro futebol. Só que chegou no futebol, eu descobri que futebol também não era minha praia, assim. Então, enfim. E aí lá no time de futebol, um amigo nosso deu a ideia de fazer uma banda de boi, né? Isso foi em 1996. E esse meu colega também, ele era o pé rapado do time. Eu era melhor que ele, né? Ele era pior que eu. Enfim. Aí já, olha a jornada, bicho. Interessante isso aí. Porque ele deu a ideia, bora fazer uma banda de boi. Aí eu pensei assim comigo. Cara, isso é ridículo. Banda de boi é só pra gente adulto, não é pra gente não. Então olha aqui, eu botando pra trás, né? O sonho do cara. Aí, não, mas vamos fazer não sei o que, enfim. Aí a gente começou a se reunir, só moleque. A gente tinha em torno de 14, 15 anos. E aí, começou o batuque e chamei o meu irmão pra tocar comigo, com a gente lá. Meu irmão sempre foi um grande violonista, ele já tocava muito bem. E aí eu chamei. Aí ele falou, cara, não, eu não vou tocar com mão de moleque, pô. Não me interessa isso. Aí eu peguei, não. Então eu vou aprender a tocar violão. Enfim, quando eu comecei a me dedicar ao violão, eu não só aprendi a tocar violão, como deixei o futebol, deixei a arte marcial e comecei a tocar. E nessa de querer começar a tocar, a gente começa a ter responsabilidade. E aí o que é hobby passa a virar responsabilidade, porque a gente tem que ter repertório, a gente tem que ter show pronto, né? As pessoas, a gente tem que ter um roteiro que vai divertir as pessoas. Então isso passa a virar uma obrigação e essa obrigação vira trabalho. E por virar trabalho, aos poucos as pessoas começam a te ver, no caso, ou então a me ver, né? Vem aqui na minha banda também me acompanhar. Então, graças a isso, comecei a ganhar dinheiro, toquei com vários artistas em Manaus, participei de vários projetos e, paralelo a isso, eu comecei também, uma coisa que eu nunca fazia, aí olha mais uma vez a jornada. Eu nunca pensei em ser cantor, nunca. Mas aí, rapaz, quer saber, eu vou tentar ganhar uma grana com isso. Então, eu descobri que sendo cantor, sozinho, só com voz e violão, eu conseguia ganhar o equivalente a mais ou menos 4 vezes o que eu ganhava como músico de banda.
Então, opa, então peraí, eu estou fazendo dinheiro com isso, né? Isso à noite. Aí eu pensei, pô, quer saber? Então eu vou começar a oferecer o meu trabalho de músico à noite e vou começar a oferecer meu trabalho de publicitário durante o dia. E aí deu certo também. Então eu comecei a ver que isso dava uma boa grana, bicho, um bom dinheiro mesmo. Aí eu pensei, pô, por que não me falaram isso antes? Por que eu tinha que ficar dependente de um emprego para poder trabalhar, ganhar meu dinheiro, enfim. E aí numa dessas, um colega meu no Facebook, na época, ele colocou assim, enfim, empregado. Porque ele tinha sido contratado aqui para trabalhar no distrito. Aí eu achei bacana. E passou, acho que uns 3 meses depois, ele colocou lá, estou desempregado. Então aquilo foi um insight para mim. Porque se ele comemorou pelo fato de estar empregado, eu puxei pro meu projeto, né? Eu passei a comemorar o fato de estar desempregado, porém não sem trabalho, né? Então a ideia é ter cliente. Então, enfim, aí nasceu o Enfim Desempregado e tô aqui hoje, até hoje, prestando esse tipo de consultoria para empresas, né? E hoje estou focando a parte do storytelling lá no marketing digital. Tem muita história aí, bicho. Se tiver tempo, a gente vai. Senão... Não, mas é legal. Mas olha só, Calbi, que coisa legal, né? Porque acaba que o Rafael contou essa história, esse recorte de tempo aí, mas na verdade o Rafael foi um pioneiro, né? Foi uma pessoa que foi um visionário, né? Nessa situação que hoje a gente vê, talvez quando ele criou e pensou no Enfim Desempregado, era uma realidade totalmente diferente. E hoje a gente vê que é uma coisa tão presente, né? As pessoas conseguem enxergar essa coisa do empreendedor, enxergar das oportunidades que a gente tem quando a gente sai um pouco fora da caixa, né? Não precisa entender que você precisa estar com carteira assinada, estar batendo ponto para trabalhar. Você tem, principalmente nesse mundo digital, né? Que é um mundo novo e um mundo de oportunidades crescentes, né? Então ele enxergou o mar à vista e foi como aqueles navegadores, Calbi, desbravar esse mundo, e realmente foi uma pessoa pioneira aqui nessa área. Então foi fantástico, achei uma ideia fantástica do Enfim Desempregado, e não por acaso está rendendo frutos como esses frutos agora do storytelling. Calbi, mais uma questão aí? Mais uma. Perguntar do Rafael, depois de toda essa história, apenas a título de curiosidade também, Rafael, se isso já tem frutos, né? Frutos no sentido de você já estar passando isso para alguém, já ter outras pessoas junto com você, criando e trabalhando também junto com você. Se tem fruto? Tem, cara. Para minha surpresa, tem. Eu comecei a fazer essa experiência com alguns clientes, inclusive aqui em Manaus. Tem em Manaus, eu tenho cliente em Manaus, eu tenho cliente em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Jaboatão dos Guararapes, lá no Nordeste. Então a gente usa, assim, o fruto que eu tenho não é fruto, no caso, de ter gente trabalhando comigo. O fruto que eu tenho são os frutos que os meus clientes escolhem ao usar esse tipo de trabalho, ao usar esse tipo de estratégia, né? Então, assim, a gente consegue explorar isso muito bem no digital, graças aos famosos algoritmos, né? Que possibilitam a gente se comunicar com as pessoas certas. O empreendedor investe no que a gente chama de tráfego, não é tráfico, tá? Uhum. no tráfego, a partir desse contexto da história dele, para atrair a pessoa interessada, e a partir de então, a audiência desse empreendedor, dessa empresa, passa a querer fazer contato com esse empreendedor, né? Então, quando o empreendedor quebra o gelo, né, entre aspas, com a história dele, a pessoa já fica mais aquecida para saber mais. Então, essa pessoa se interessa e é quase certo que ela vá contratar o serviço dessa empresa, contratar pagar pelo produto dessa pessoa, enfim. Então, esses são os meus frutos, né? Basicamente é assim que eu explico os meus frutos desse trabalho. Legal, Fred. Legal, Rafael. Olha só, só para a gente já estar chegando próximo do final, né? Rápido, né? É rapidinho, né? Mas é bem intenso. Mas a gente tem também vamos soltar hoje um dos nossos colunistas que estão aí na fila, né? Que estão para sair. Depois tu me fala qual é o colunista, Danilo. Mas, Rafael, assim,
falando sobre pandemia, que acelerou esse processo de imersão digital das empresas, das pessoas entenderem a necessidade de você estar presente, não só nas redes sociais, mas você conseguir ser achada pelo Google, ser achado, ser encontrado, ser encontrável na internet. De alguma forma, a pandemia potencializou essa necessidade das pessoas buscarem serviços como o que você oferece de marketing digital, se posicionarem, como você falou, sobre tráfego, porque muitas vezes não adianta as pessoas pensaram no momento que não, tem que criar um site. Aí você vai lá e cria o site, pronto. Não, tem que criar uma rede social. Vai lá, cria uma página no Facebook, cria um perfil no Instagram e fica por isso mesmo, às vezes não tem engajamento, aí a pessoa, geralmente o empresário que não tem conhecimento, não, desiste disso aí, bota um funcionário lá, estagiário para cuidar da situação e acaba que não traz resultado. A gente conseguiu, na pandemia, mudar essa cultura e fortalecer a visão da importância do digital para as empresas? Cara, é porque eu sou consultor, né? Eu não tenho funcionário, mas assim, apesar disso, eu tenho uma certa propriedade para falar, porque eu tô vivo. Então, eu pude acompanhar o noticiário. E é muito triste ver que empresas fecharam as portas, né? Colegas perderam os empregos por conta desse momento que a gente viveu no passado. A gente ainda vive esse ano, mas já está bem melhor. Mas, enfim, a propriedade que eu falo é que as pessoas que conseguiram ou que estão conseguindo enxergar o digital como a válvula de escape para se reinventar, para não deixar a peteca cair, essas pessoas vão conseguir, com certeza, se manter, vão conseguir crescer. Eu gosto de falar, posso falar aqui uma empresa, Fred? À vontade. Posso mandar um abraço para o Pedro da Bela, que é um despachante de veículos de Manaus. É o Pedrão, né? Tem o Pedrão, que é o pai, o Pedro Henrique, que é o filho. Um abraço para vocês. Mas, por exemplo, o Pedrão, que já é um coroa já de 60 e poucos anos, ele foi o cara que meio que se reinventou com isso. Ele se tornou digital influencer da empresa dele, pô. Legal. Né? Ele quebrou um paradigma de que não precisava aparecer, que não precisava, não queria aparecer, não precisava aparecer, enfim, a gente conseguiu colocar essa cultura, né, esse novo paradigma para a empresa da Bela Despachante. Então, por conta disso, eles não apenas ampliaram o faturamento deles através da internet, mas também ampliaram lá o time de colaboradores, que inclusive, quando o Covid estava muito forte aqui em Manaus, tocavam a empresa de home office. Então, até a contratação via home office fez a empresa crescer, garantiu que esses funcionários mantivessem o seu sustento, mantivessem o seu salário, o seu trabalho, e, como consequência, isso resultou na própria economia, né? A economia não parou. Apesar de estarem, entre aspas, com as portas fechadas, o trabalho continuava no digital, né? Então, eu não tenho dúvida de que a empresa, o empresário, o empreendedor, que não se atentar ainda, bicho, se ele ignorar a internet como poder de comunicação e de venda, esse cara tá com os dias contados. E se ele não fizer uso da história dele, ou então se ele não fizer uso do storytelling, porque o storytelling não só diz respeito à história do empresário, mas ao ato de contar histórias em si, esse cara ele vai ter muita dificuldade em se posicionar e se diferenciar, porque o que vai diferenciar esse cara não é só o que ele vende, não é só o produto, não é só o serviço que ele vende. O principal diferencial desse cara é a história, ou então as histórias que ele vai usar nas campanhas dele. Legal. Calbi, a última questão aí para o Rafael, Calbi. Eu só queria, Rafael, que você desse aí em 30 segundos aí uma dica para quem está fora desse mundo ainda e que quer entrar ou coisa parecida. Para quem ainda não está nesse mundo para entrar. Cara, pega a tua história e converte
procura algum especialista em marketing, e aí eu posso me incluir nessa recomendação, mas procura explorar a tua história, procura trabalhar campanhas, procura investir em tráfego na internet. Essa é a forma mais rápida que você tem de fazer um trabalho para vender o que você faz de melhor. Seja você um grande empresário, seja você uma pessoa que trabalha sozinho, um autônomo, um freelancer, um artista, não importa. A internet está aí, a gente consegue se comunicar com o Brasil todo, com o mundo todo, através das plataformas, através dos recursos digitais. E a sua história, com certeza, vai ser um grande diferencial nisso aí. Legal, né, Fred? Legal, então, assim a gente se despede, viu, Fred? Daqui assim a gente vai chegando já praticamente ao final aqui do nosso programa, mas antes de encerrar, eu vou agradecer, obviamente, ao Rafael pela gentileza de ter dado o seu tempo aqui para trazer para os nossos seguidores, dizer que nós temos uma reportagem no portal do Jornal do Comércio, também no Jornal do Comércio Impresso, uma reportagem aí sobre storytelling, falando aí sobre essa experiência do Rafael. Eu queria te agradecer, dar a oportunidade para tu também te manifestar por final, Rafael, e aproveitando para fazer o jabá aí. Quem quiser te procurar, como é que faz para te encontrar? Fica à vontade aí para vender o teu peixe. Beleza. Obrigado ao Fred, a todo o pessoal do Jornal do Comércio pelo convite, pela oportunidade. O meu contato, ele é rafaelfreireconsultor.com.br. Lá no meu site você já pode se cadastrar, a gente pode agendar uma conferência online, que inclusive é uma das modalidades de trabalho que a gente tem por aqui, né? E, enfim, estou à disposição. Meu WhatsApp é 9, no caso 92, que é o DDD, né? 991020503, tá? Tem também o canal no YouTube, Rafael Freire, consultor. Tem Instagram também, consultor Rafael Freire. Mas, basicamente, lá do meu site você vai desmembrar para o resto, tá? rafaelfreireconsultor.com.br. Legal. Rafael, mais uma vez, muito obrigado pela tua participação. Calbi, valeu aí pela participação. Agora a gente vai saltar, Calbi. A gente tem 2 vídeos aí de articulistas do Jornal do Comércio que estão com a gente aí e trazem conteúdo de valor. Olha só, a gente está falando de conteúdo de valor, né? Está falando aí de histórias, né? E esses colunistas, esses articulistas trazem semanalmente histórias aí fantásticas que oferecem aos nossos leitores a oportunidade da gente... aquilo que é mais importante nesses tempos, né, que a gente tem a mudança na economia, todo mundo fala assim no perfil da nova economia, nova matriz econômica, e a gente percebe cada vez mais que o conhecimento é a grande matéria-prima, né, o grande insumo desses novos tempos, né? Então, certamente, esses colunistas, essas pessoas ajudam a nos enriquecer com seus conteúdos ricos, das suas especializações que trazem semanalmente esse conteúdo ao Jornal do Comércio, e a gente tem aí nosso amigo Lisandro Mahmoud falando aí da sua coluna, e a gente vai soltar agora o vídeo dele. Maués, 188 anos de vida. Nossa amada terra do Guaraná completou mais um ano de existência no dia 25 de junho. E o nosso artigo no Jornal do Comércio está sendo dedicado a esta grande cidade querida que fica no estado do Amazonas e é exemplo para o mundo em longevidade, animação, na questão social, na questão econômica. E eu tenho a alegria de ter raízes familiares profundas com essa terra querida, através do avô, do meu bisavô, que vieram para cá no tempo da borracha e ajudaram a construir também a história deste belo lugar. Por isso, o nosso artigo está sendo em homenagem a ela. Te convido a todas as semanas estar acompanhando as nossas publicações de temas variados e importantes para toda a sociedade. Me chamo Lisandro Mahmoud e te agradeço e conto com você. Abraço. Olha aí, o Lisandro falando aí da cidade de Maués, né? Uma cidade maravilhosa, né? Já foste lá várias vezes, né, Rafael? Passei lá por perto, só. Ah, tá. Eu tive a oportunidade de pisar lá. É uma cidade muito linda, né? E essa coisa do Guaraná, né? Essa cultura, né? Que, na verdade, lança essa cidade para o mundo todo, né? Realmente é algo fantástico, esse Amazonas que precisa ser mais conhecido, né? É um assunto, inclusive, que cabia e a gente acabou não falando, tipo assim, o Amazonas, ele tem histórias fantásticas a serem contadas, né? Que ainda não são contadas, né? O folclore, cara, as lendas que a gente tem aqui, putz, isso dá uma obra de arte para quem trabalha com marketing, isso aí é show de bola. Pois é, tem muita coisa para acontecer. Por isso que a gente vê, assim, na verdade, muitas oportunidades ainda abertas, né? Frentes aí de trabalho que a gente tem para desenvolver, certamente serão
no tempo adequado. A nossa torcida é que possa ser apressado esse processo de maneira que a gente possa aproveitar, né, esse tempo aí, não esperar que de repente um desbravador venha de fora, observe essas oportunidades e deixe a gente aí com o lenço na mão chorando. Aí, para finalizar o nosso programa, a gente tem a participação também do Luiz Lauschner, né, o nosso amigo, nosso empresário aí, que está também trazendo um assunto fantástico. Toda semana ele traz um conteúdo relevante e o artigo dessa semana foi Navegar é preciso e navegar é gostoso. Navegar é preciso, navegar é gostoso. Leia nesse meu artigo no Jornal do Comércio sobre o privilégio que nós temos em morar na Amazônia e podermos navegar por esses rios em qualquer época do ano, seja na cheia ou na seca ou no período intermediário. Sempre é um prazer, sempre é um aprendizado. Um dia isso vai virar turismo. Quando? Pois é, deixou uma interrogação legal aí, né? Quando que isso vai virar turismo? Exatamente o que a gente está falando, né? Das oportunidades que a gente tem aqui, que talvez a maior bacia hidrográfica, uma das maiores bacias hidrográficas do mundo, e a gente está aí realmente não aproveitando essa oportunidade de, como ele falou, né, de fomentar o turismo que a gente tem. A gente já viu tantos projetos turísticos aí naufragarem, não avançarem, né, não terem sobrevida, enfim, por muitas razões aí, mas a gente lamenta, mas sabe que certamente em algum momento a gente vai conseguir potencializar. E olha só, a pesca esportiva, tem tanta coisa, né, Rafael, né, dessa área aí do potencial que a gente tem regional da nossa biodiversidade. Mas é isso, esse foi o nosso JCS 15. Calbi, obrigado pela tua participação. Eu é que agradeço, Fred, agradeço aos nossos amigos seguidores das mídias sociais do Jornal do Comércio e principalmente ao Rafael aí por dar esse toque a mais aí nessa questão digital, que é de suma importância, e acima de tudo falar para toda a juventude, para todo jovem aí que queira seguir essa carreira, com certeza ele é um case de sucesso, sendo um especialista e já é sucesso, poderão com certeza muita gente se guiar na figura do Rafael. Portanto, fica daqui as minhas despedidas, e agradecendo aos nossos amigos seguidores das mídias sociais do Jornal do Comércio. Até o próximo, Fred. Beleza, Calbi. Rafael, mais uma vez, obrigado pela tua participação. Obrigado. É isso aí, esse foi o JCS 15, informação para quem decide.